CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo das parábolas e ensinos de Jesus, do nosso irmão Caibá Chuta. A nossa querida irmã Carmen está resfriada e não pôde vir. Então nós estamos aqui no lugar dela. Não vai ser aquela aula que ela dá, mas vou dar aqui do que eu posso, né? Então estimamos as suas melhoras, Carmen, que certamente está nos ouvindo. Que Deus te abençoe e que Deus nos abençoe a todos. Parábola do rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que estava deitado ao seu portão, desejoso de fartar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava. Os cães vinham lamber-lhes suas úlceras. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e mande Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens na tua vida, e Lázaro do mesmo modo os males. Agora, porém, ele está consolado e tu em tormentos. Demais, entre nós e vós está firmado um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os que de lá passar para nós. Ele replicou então: Pai, eu te rogo então que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para avisar a fim de que não suceder virem eles também para este lugar de tormento. Mas Abraão disse: Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-os. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém for ter com eles dentre os mortos, hão de se arrepender. Replicou-lhe Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas capítulo 16, 19 a 31. Jesus, estamos aqui a interpretar as tuas parábolas, os ensinos imorredouros que deixastes para todos nós aqui na terra. Ajuda-nos, inspira-nos, através dos teus enviados, dos guias desta casa de amor, do altivo, das nossas irmãs queridas, da minha amada Lourdinha. Em nome desses espíritos guias e de nossas vidas, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, nossos mestres, em teu nome, Jesus, em nome de Deus acima de tudo, mas sempre em nome do amor, porque tudo o que fazemos nesta casa é com muito amor. Em nome do nosso amor, Lourdinha, é que iniciamos então os estudos da manhã de hoje, em torno das parábolas de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, essa parábola é bem interessante, né?
Os nossos irmãos evangélicos diz aqui, interpretando essa parábola, aí ó, quem vai para o inferno está no inferno, não pode sair de lá. O rico foi para o inferno, o pobre foi para o céu. Mas essa parábola é riquíssima. Ela é mais rica do que o rico da parábola. Ela é belíssima. Eu vou seguindo aqui o raciocínio do nosso irmão Caibá, tá? Eu vou lendo e... Hã? A gente... Porque ela não tinha lido essa parábola. Ah, não, vamos começar. Não dá para eu pegar o raciocínio dela, não. Vamos lá. Este ensino é a proclamação da lei da caridade, cuja execução é imprescindível para todos os que se abrigam sob o seu pálio santo, como também para os que fogem aos seus generosos convites. O rico e o pobre, Lázaro, personificam uma humanidade sempre rebelde aos ditames da luz e da verdade. Olha, já começa aí a interpretação do Caibá. O rico representa e o pobre a humanidade, né? A humanidade inteira. O rico e o pobre Lázaro personificam a humanidade sempre rebelde diante da luz da verdade. O rico gozou do mundo e sofreu no espaço. Lázaro sofreu no mundo e gozou no espaço. Certo? Agora, também a gente não pode pegar o pé da letra que todo rico vai para o inferno e que todo pobre vai para o céu. Não é isso. Quanto pobre orgulhoso? Quanto pobre tudo é filho do orgulho. Você não pode falar nada que tudo se ofende. É o milindre, tanto pobre milindrado. Ou tem também rico milindrado, rico orgulhoso, mas também tem rico bom. Dinheiro só é ruim quando é dos outros, né? Para nós não é ruim. Aí ele continua. Este rico que se vestia de púrpura e que todos os dias se regalava esplendidamente, é o símbolo daqueles que querem tratar da vida do corpo e esquece-se da vida da alma. Quantas pessoas só querem saber do mundo, da vida do mundo? Pobres e ricos, viu? Olha o que ele está dizendo aqui. Este rico que se vestia de púrpura, púrpura é vermelho, né? É um tecido bonito da época, era linho e púrpura, e linho. Ele representa, o rico se vestia de púrpura que todos os dias se regalava esplendidamente, é o símbolo daqueles que querem tratar da vida do corpo e esquecem da vida da alma. Quantas pessoas chegam aqui com mediunidade? E não estou pegando nada pessoal, estou pegando o que é geral, ontem mesmo. A pessoa vem pela primeira vez, já está tomando remédio, mas não quer o compromisso. O que a mediunidade está nos chamando? A gente passar mal, a gente vê o espírito. Está chamando a gente para acordar para a realidade do mundo espiritual. Essas dores representam a misericórdia de Deus te chamando, olha, atenção, tem alguma coisa a mais. Mas a pessoa prefere ir ao médico, tomar o remédio, do que tratar dos valores da alma. Então a pessoa já vem aqui, cheia de remédio, você conversa, e ela não quer, não, olha, você vem estudar tal dia, não, porque tal dia eu faço isso, tal dia eu faço aquilo, tal dia eu estou fazendo um curso. Tudo bem, é a vida, continua cuidando da vida. Não acha um espaço para a alma, vai sofrer as consequências. Então eu fico aprendendo, né? Eu fico prestando atenção e aprendendo com a dor dos outros. Eu vejo a pessoa mal, chega aqui mal, aí toma um passe, alivia um pouco. Eu falei, vem estudar tal dia.
Eu estou fazendo a pessoa já está velha, não é que não possa fazer curso, fazer faculdade, nada disso. Mas já está com uma certa idade, sofre desde a infância, mas continua buscando valores materiais. Ela não quer despertar para os valores espirituais. Esses é que Lázaro representa, é que o rico representa. Lázaro é o pobre, né? O rico representa esses médiuns que não querem, também os médiuns que não querem ouvir da vida espiritual. Esses jovens que estão mergulhados na sensualidade, mergulhados no mundo das drogas, das sensações fugidias. Esses representam o rico da parábola. Os orgulhosos, os homens que fazem a guerra, tudo é representação do rico. E ele continua aqui a dizer: são os que buscam a felicidade no comer, no beber, no vestir, são os que se entregam a todos os gozos da matéria, são os egoístas que vivem unicamente para si, os orgulhosos que, entronados nos altares das paixões vis, da vaidade, da soberba, não veem senão o que lhes pode saciar a sede de prazeres, não cultivam senão a luxúria, que mata os sentimentos afetivos e anula os dotes do coração. Olha aí, olha que parábola bonita. Como a nossa sociedade, a maioria está representada aqui no rico. E a gente pode dizer pobres e ricos. Quantos pobres também, viciados, orgulhosos, soberbos, na luxúria, como nós dissemos aqui. O rico é a personificação daqueles que são os escravos do reino do mundo, que não veem mais do que o mundo, esse paraíso perdido entre os charcos da degradação moral, que avilta as almas e as atira aos infernos e antes dos vícios. Aí ele disse ali, é porque as pessoas querem pegar ao pé da letra. Tem aqui o livro. Você quer acompanhar, Dilane? Pega o livro aqui para a Dilane, do Caibá, ou para elas seguirem, está aqui, ó. Pode passar a mão aqui que você pega. Mais para lá. Aí, embaixo. Está embaixo desse. Embaixo aí esse. Está mais nova, ela anda, bota a mão, né? O rico é a personificação daqueles que são escravos do reino do mundo, que não veem mais do que o mundo, esse paraíso perdido entre os charcos da degradação moral, que avilta as almas e as atira aos infernos e antes dos vícios. Aí você vê tantas pessoas se perdendo no mundo. E o interessante, tem gente que você gosta, que você quer ajudar, que você sente compaixão com a dor dela, você estende a mão, mas ela não quer ajuda, ela quer o mundo. Vem estudar, vem trabalhar, vem para cá, nós vamos te ajudar. A pessoa não quer. O que você vai fazer? Às vezes, nós sofremos com essas pessoas. Imagine os benfeitores espirituais, como veem. Sofrem também.
Mas o que eles podem fazer? Aí, essas pessoas, eu fui falar do livro, desviei. Elas não estão, você pega ao pé da letra, como eu falei, queimando, ó, eu queimo no inferno, como ele disse aqui, ó. Pai Abraão, tem compaixão de mim, e manda Lázaro que molhe a ponta do dedo, seu dedo, e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Não é chama do inferno, é o fogo abrasador do coração, do sentimento. A pessoa vive alguns momentos de prazer e vive grandes séculos de dores, vivendo num verdadeiro inferno. Então essas chamas é o estado d'alma, é o vício, que é como a água do mar. Quanto mais sede você tem, mais água você bebe. Quanto mais água salgada você bebe, mais sede você tem. E você nunca fica saciado. O vício faz isso. Então você fica atormentado. Você desencarna. Você continua no vício. O vício continua em você. E só Deus sabe quando você vai sair daquela situação. Só Deus sabe. Jesus falava geralmente por parábolas, e esta lição que o Mestre ofereceu há 2000 anos aos povos da Palestina e que consta do Evangelho de Lucas como um conselho salutar e memorável, nada é mais do que uma parábola. É um ensino alegórico, representativo do que se passa no espaço, para afirmar que a nossa vida ultratumba é uma consequência justa e equitativa da nossa existência na Terra. Mas a morte não livra ninguém de nada, não livra ninguém do mal, não livra ninguém da alegria, não livra ninguém da tristeza. A morte é a continuidade dessa vida. Se você é feliz, você vai continuar sendo feliz. Se você sofre, você vai continuar sofrendo. É como acordamos hoje. A gente lembra do ontem? Sim. Acordamos hoje, somos a mesma pessoa. Vai morri hoje, morri aqui agora. Vai ser a lembrança do que eu acabei de fazer. Vou chegar no mundo espiritual e eu estava falando lá do rico e do Lázaro, agora estou aqui, pô. Eu vou ver se eu vou estar na situação do Lázaro ou do pobre, né? Então vamos lá, do rico ou do pobre. É a continuidade. O rico passou toda a sua vida a se fartar esplendidamente, a de desprezar os pobres, a desprezar Deus, a não curar da sua lei, a dar as contas à religião, a dar as costas à religião, gozar e folgar, mas quando morreu não pôde continuar a viver como vivia, vestindo-se de púrpura, comendo manjares, bebendo licores, porque no mundo dos espíritos não há púrpuras, não há manjares, não há licores. Ele já se havia fartado com os prazeres da terra, não podia fartar-se depois com os prazeres do céu, porque não os havia buscado, nem havia adquirido o tesouro com que se conquista as glórias celestes. Olha, no mundo espiritual não tem fábrica de doce, como também não tem alambique para fazer a cachaça, não tem indústria do fumo, não tem indústria de tecido, não tem. Então, se você se regalou aqui nessas farturas e você tem a gula, o prazer,
Quando você não que você não possa ter prazer em comer, não é isso. Você vai para a gula, mas ele pegou aqui um exemplo representativo. Lá você vai sentir falta. Eu quero fumar meu cigarrinho. Ora, não tem botequim vendendo cigarro nem cachaça. Nem lugar vendendo droga. Tem os espíritos envolvidos com a cachaça, com fumo, né, com álcool em geral. Cachaça que eu estou dizendo é o álcool em geral. E com as drogas, com a prostituição. Tem espíritos envolvidos em tudo isso. Porém, para que eles possam se satisfazer, eles vão buscar as suas vítimas aqui na Terra, o encarnado. E junto com o encarnado ele vai ter o prazer que ele desejar. Por isso é difícil você se afastar pura e simplesmente de um vício. Tem que ter muita força de vontade, pois em torno daquele viciado tem os espíritos viciados que o incentivam a continuar naquele tipo de vício, porque eles gostam, eles precisam. Eles precisam, porque não tem como se satisfazer no mundo espiritual sem o encarnado. Por isso essa tortura, esse sofrimento. E alguns são separados, são segregados no mundo espiritual, tem prisões, porque o nosso livre-arbítrio ele tem um limite. É como se você você está livre, mas dentro dessa caixa aqui, ó. Eu estou livre aqui nesse salão, um salão bom, espaçoso, né? Você não pode sair desse salão aqui. Mas esse salão em relação ao mundo, você está preso. A sua liberdade, ela vai até onde começa a liberdade do outro. Quando você começa a atrapalhar muito a lei, cerceia a tua liberdade. E você vive num verdadeiro inferno. Porque você quer se locupletar e não tem mais como fazer isso. Vamos lá. Nu, sem dinheiro, sem crédito para arranjar melhor morada, lhe foi destinado o Hades. O Hades é o inferno, né? E segundo diz o texto, ele lá se achava contrariado por lhe faltarem as comodidades que tivera na terra, os gozos de que fizera o seu reino no mundo. Lázaro representa os excluídos da sociedade terrena, aqueles que, quando muito, podem chegar ao portão dos grandes templos, aqueles que não podem atravessar os umbrais dos palácios dourados, aqueles que essa sociedade corrompida do mundo despreza, amaldiçoa, cobre de labéus, crava de setas venenosas que lhes chagam o corpo todo. Os Lázaros não são esses pobres orgulhosos do mundo, olha aí, que não têm muitas vezes o que comer e o que vestir, mas estão cobertos com a púrpura do orgulho. Não é essa gente que não tem dinheiro, mas tem vaidade, não tem palácios, mas tem egoísmo, não tem jantares opíparos, mas tem prazeres nefastos. Não, os pobres de que Lázaro serviu de símbolo na parábola são os que sofrem com resignação, são os que desprezam os bens da terra, porque buscam as coisas do céu, as coisas de Deus. São aqueles que veem usurpados daquilo que por direito lhes pertence no mundo, mas pacientes e resignados não se revoltam, porque creem no futuro e esperam as dádivas que lhes estão reservadas por Deus.
Eles sabem, porque estudam, esperam e oram, que existe um Criador, um Pai Supremo, que lhes dará o prêmio de suas vigílias, um salário pelos seus afazeres morais, uma luz para a sua orientação espiritual, e que esse prêmio, esse salário, essa luz, embora às vezes pareçam tardar, não faltará, porque a justiça de Deus é infalível, é indefectível. É assim que morreu Lázaro, o mendigo. Foi conduzido pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi para o Hades. Duas personalidades distintas, uma que gozou, outra que sofreu. Uma quem nada faltava, outra quem tudo faltava. Vão trocar agora as suas condições, vão mudar de cenário. O mendigo vai para a abundância e o rico que passa a mendigar. Então, gente, essa representatividade não é um castigo de Deus, é outra coisa que tem que ficar claro. Porque você fez isso, você vai sofrer, eu vou fazer você sofrer. Não, Deus não castiga, é a nossa consciência. O vicioso vai para o vício porque quer, apesar dos conselhos de quem o ama, conselhos da esposa, dos filhos, dos amigos, do patrão, aí ele perde o emprego. Quantos viciados perdem o emprego por causa dos seus vícios? Ele vai reclamar de quem? Ele não quer ser ajudado, ele não consegue trabalhar, ele já vive no inferno. Então não é Deus que castiga. Quando ele morre, como nós já dissemos, essas satisfações da carne não existem no mundo espiritual, porque no mundo espiritual não existe mais a carne. A carne pertence ao mundo material. O corpo físico pertence ao mundo material. Quando você morre, você deixa o corpo físico na terra, que se transforma. E as necessidades do corpo físico, você não vai poder satisfazê-las no mundo espiritual, porque não precisa. Como que eu vou satisfazer, como que um espírito desencarnado vai satisfazer as necessidades materiais dele? Como? Se lá não tem mais necessidade material. O frio, não. Falei do frio porque hoje está até amanhã gostosa, né? Está quentinho. O espírito não vai sentir frio, o espírito não vai sentir calor, então ele não precisa do casaco e nem precisa do ventilador, até rimou, né? O espírito não vai sentir fome, ele não tem um estômago como tem aqui, então ele não vai precisar comer do jeito que come aqui, ele tem a alimentação dele. Agora o guloso que tem lá passa fome, ele vai ter que se readaptar. Por isso que é bom deixar a gula de lado. Coitadinho de mim, às vezes eu sou guloso. Então você não tem como satisfazer essas necessidades. Embora o corpo perispiritual, muitos espíritos estão aqui dizendo, mas eu tenho corpo. Sim, vocês têm um corpo espiritual, um corpo fluídico, não um corpo material. E esse corpo fluídico, a gente precisa se adaptar a ele, porque o vício, as paixões, as necessidades materiais estão na nossa mente, o espírito não faz espíritozinho. Se o espírito fizesse espíritozinho, tudo bem, o espírito podia ter relação sexual, né? Mas não faz. Quem cria é Deus, e o sexo é para reprodução, para a perpetuação da espécie. Mas se eu usei o sexo só para o prazer, os prazeres desvairados, o sexo de maneira indigna, e eu sou viciado nesse sentido, eu vou sofrer, eu vou ficar no inferno, porque eu vou querer e não tem.
Eu vou ter que me educar. Ah, eu não quero essa disciplina para mim. Eu estou no mundo, eu quero viver o mundo. Aí vai viver nos bordéis, nos cantos da vida, mesmo desencarnado. Como eu acho um termo bem apropriado mesmo, como encosto dos outros. Que os nossos irmãos protestantes usam, né? Os evangélicos. Vai virar encosto. Vai virar, não tem como. Não tem como, vai fazer o outro beber, fumar, ter prazer, para que ele possa ter. É o inferno, não é essa vida. Você tinha tudo na mão, tudo que você queria. De repente você não tem mais. Ah, mas não foi Deus que castigou. Todo mundo vai morrer, faz parte, a morte faz parte. A morte faz parte. E o que é a prova? A prova é a fixação dos conceitos. Então a gente está aqui na Terra em prova, fixando os conceitos da moderação, do equilíbrio, aqui no corpo físico. Porque quando você tem isso no corpo, no corpo você consegue praticar a continência sexual, a continência, seja ela qual forem suas necessidades físicas, é porque a tua alma é uma alma equilibrada, é uma alma que vive em equilíbrio. Ela vai deixar o corpo físico e naturalmente ela vai continuar vivendo nesse equilíbrio. E a doutrina espírita está nos mostrando isso, está nos ensinando isso. Alguma pergunta? No question? Está entendendo melhor, Alexandra? Tá? Está entendendo a mediunidade? Quando eu falei, Raine, a mediunidade é isso, a mediunidade torturada, essa mediunidade que nos machuca, é porque a gente se entregou aos prazeres em vida passada também. Está na hora de acertar a nossa vida. É o reverso da medalha que se apresenta a todos no dia do julgamento. Vós tendes visto muitas medalhas? Figuremo-las numa libra esterlina. De um lado traz a figura do rei, mas do outro traz o seu valor real. Assim acontece também conosco. Cada um de nós é uma medalha. E como a medalha, a libra de ouro vale segundo o câmbio corrente, assim também nós valemos de acordo com o câmbio espiritual que taxa o valor da nossa alma. Aqueles que olham só a efígie não conhecem o valor do dinheiro, porque a efígie, o verso da medalha, traz só o retrato do rei. E a medalha vale o rei. Assim também os que olham o homem só pelas aparências, pelo exterior, não conhecem o homem, porque o exterior do homem é a efígie da vaidade, do egoísmo e do orgulho. O que vale na medalha é o reverso. O que vale no homem é o interior, ou seja, o espírito. Tudo que nós já falamos, né? O rico trazia no verso característico do rei, mas depois que morreu, apurou-se o valor da medalha gravado no verso. E esse valor não permitiu ao rico senão uma entrada no Hades. O pobre, que apura desde sua existência na terra o que estava gravado no reverso da medalha, esse sacrifício lhe deu o valor de ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Como é diferente o julgamento de Deus do julgamento dos homens. Deus não se deixa levar pelo preconceito. Deus não se deixa levar pelo juízo humano. E que ao seio de Abraão? Mas continuemos a nossa análise. Que é o Hades? É isto que precisamos saber
para melhor compreender a parábola do grande mestre. Seio de Abraão é a liberdade do espírito no espaço infinito. Seio de Abraão é o mundo invisível. Abraão é o pai dos hebreus, a gente sabe disso, não é? Que significa estar no seio de Abraão, estar no mundo feliz, no mundo invisível, livre. Espíritos com seus corpos imponderáveis caminham livres de todas as peias, realizando sempre novas conquistas, fazendo novas descobertas, aprendendo novas verdades que os elevam em conhecimento e que os elevam em felicidade. Mas é claro, o espírito está livre dessas paixões, ele vai em busca do conhecimento, vai em busca de outros mundos, vai em busca da sua própria felicidade. O espírito que está preso às paixões, ele volta à terra. Ele está ligado ainda aos seus desejos carnais, então ele está preso aqui na terra. E esses que se libertaram disso vão embora, vão conhecer outros mundos, vão aprender outras coisas. Eles são livres, os outros estão presos no inferno que ele plantou para ele. Não é castigo, não tem mágica. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou dizendo? Você está preso àquilo ali, você não sai daquela situação. Você pega um porco, no outro dia eu falei isso aí, pega um porco, ali no César Maia, vocês moram, tem uns porcos ali soltos, não tem? Que eu já vi. Pega aquele porco, coloca num palácio, um chão como esse, limpinho, tudo arrumadinho, bota um prato para ele com uma comida fresquinha, e deixa ele ali. No dia seguinte, bota um travesseiro para ele deitar, um travesseiro bem gostoso, para ele dormir, está frio, bota uma caminha limpa para ele. No dia seguinte você vai ver o resultado. Ele é porco. Ele não consegue. Não é que ele tem que viver na lama. Não é isso. Tem alguém lá. Tem gente que vive como os porcos. Ela quer viver como os porcos. É ou não é? Não adianta você trazer para um lugar limpo, ela não quer. Seio de Abraão é o mundo da imortalidade, da luz e da verdade, onde quanto mais progredimos, mais aprendemos, e quanto mais aprendemos, mais sabemos amar nosso Deus e nosso próximo. É um mundo da fé verdadeira, que abala e transporta montanhas, faz espumar oceanos e produz ventos, mas que também dá calma e bonança a todos aqueles que, como os discípulos do mar da Galileia, batidos pelo rujão, pelo rijo tufão, imploram o auxílio a Jesus e com esperança de salvamento ouvem as doces palavras do humilde de Nazaré soarem a seus ouvidos como uma luz a iluminar os caminhos numa noite tenebrosa. Abraão foi o patriarca dos hebreus, alta personagem do Antigo Testamento, em quem a fé mais se acrisolava, mais viva e rútila se mostrava, a ponto de não vacilar em sacrificar seu filho Isaque, para obedecer às ordens que havia recebido do alto. Abraão era um crente sincero da imortalidade, via o espaço semeado de espíritos, conversava com os espíritos daqueles que nós chamamos indevidamente de mortos, vivia em relações contínuas com o mundo dos espíritos
que era o seio predileto, que era o seu paraíso, o seu céu, a sua delícia, a sua felicidade. Para aí é que foi Lázaro, com inteira liberdade de locomoção nos ares. Ele havia sofrido na terra, agrilhoado pela dor e na miséria, privado das delícias do mundo, mas cria num Deus supremo que lhe concedera aquela existência de expiação e de provas, para que reparasse os males de suas vidas passadas, em que havia também descurado das coisas divinas e só tratado dos gozos efêmeros do mundo. Lázaro saudara a sua conta ao sair da prisão corpórea, tinha pago o último ceitil da sua dívida e conquistara o reino da liberdade e da luz, que Deus concede a todos os que se submetem à sua lei, aos seus santos desígnios. Eis o que é o seio de Abraão, eis o painel, o quadro majestoso que Jesus desenhou aos olhos dos ouvintes da parábola, com referência a Lázaro, o mendigo, que tinha como única caridade na terra a carícia, os beijos dos cães, esses fiéis amigos dos homens que vinham lamber-lhes as sagas. Estão entendendo? Né? Quanta coisa ele falou nessa parábola, né? Essa parábola é grande, ela não é pequena não. O comentário aqui é grande. Ela tinha chegado até aqui, a Carmen? Não tinha como eu não ver, porque eu tinha que pegar o raciocínio inicial. Continuemos, ela falou tudo isso que eu falei, a Carmen falou semana passada, tá? Continuemos a respigar o Evangelho, e do seio de Abraão passemos ao Hades. Que pensais vós que seja o Hades? Os amigos acreditavam na existência de um mundo subterrâneo para o qual iam as almas daqueles que não foram bons na terra. Era o inferno deles, né? Os antigos, amigos não, os antigos. O corpo ficava no sepulcro e o espírito ia para o Hades, o mundo localizado nas entranhas da terra. Daí, essas almas não poderiam sair, assim como nós, em corpo de carne, não podemos sair deste mundo. Entretanto, os espíritos que estavam no Hades viam com os olhos da alma e sabiam, portanto, tudo o que se passava no seio de Abraão. Olha que tortura, eles estavam sofrendo e via a felicidade do outro, né? Mas não é assim que acontece no mundo espiritual? Os infelizes sabem da felicidade dos felizes, eles sabem. E era justamente nisso que consistia o sofrimento deles, verem o que se passava no alto e não poderem participar dessas regalias que só eram concedidas àqueles que, como Lázaro, haviam saldado sua conta espiritual. Por isso diz o Evangelho que o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio e clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O rico queria água, estava atormentado na chama dele. Não é uma chama? Não é a chama do fogo do inferno, é a consciência pesada. Tem um comentário aqui sobre o Hades. Hades eram as regiões infernais na mitologia grega, correspondente ao Tártaro dos romanos e equivalente ao inferno aceito pelos católicos e protestantes. Não deve ser entendido como um lugar, mas como um estado de espírito, isto é, um estado de profundo sofrimento. Aí ele vai se referir ao livro dos Espíritos,
na pergunta 1011. Haverá no universo lugar circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? Então ele vai dizer aqui que dá a resposta com o seguinte: as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição de cada espírito. Mas é claro, você acaba se juntando por afinidade no mundo espiritual. Por afinidade, mas não tem um lugar geográfico. Ali é o inferno, ali é o Tártaro. Os espíritas mudaram o inferno para umbral, né? Umbral, o que é umbral? Umbral não é aquilo que está ali na porta, você passou pelo umbral da porta, né? Você entrou. Umbral é porta. Umbral é porta de entrada. Mas o André Luiz ficou 8 anos, ele era materialista, ele não acreditava em nada. Ficou lá até ele ver que havia uma realidade diferente da que ele pensava. Foi o que ele encontrou, um nada. Ele encontrou o nada, ele não acreditava em nada. Então, o umbral é porta, é portal, é uma passagem, não tem um lugar fixo. E não tem tempo pré-determinado, não tem. Fica o tempo necessário a ele despertar. Antigamente, passara a vinhos e licores finos, mas no Hades pedia água, tinha sede, e essa sede não era do corpo. Não se tratava de água de rios ou de fontes, porque o corpo estava no sepulcro e o espírito não pode beber água material. Era sede de consolação, é sede de esperança, sede de perdão. Olha aí a água que ele pede para molhar os dedos. Ele também já havia compreendido que a causa das suas dores era a vida dissoluta que passara no mundo, e a chama viva do remorso abrasava a sua consciência. Ele queria água, essa água da vida, essa água da salvação que Jesus havia dado à mulher samaritana. Ele queria água, essa água da vida, essa água do perdão dos pecados que o rico havia cometido contra todos os que mendigavam, dos homens. Essa água do perdão dos pecados que o rico havia cometido contra todos os que mendigam, dos homens, a caridade da atenção para as coisas divinas. E Abraão, o grande patriarca, que vivia feliz do mundo espiritual, dirigindo a enorme falange de espíritos que havia aumentado a sua descendência, falange de espíritos a quem guiava, e entre os quais se contava Lázaro, que era um dos seus protegidos espirituais. Abraão respondeu ao rico: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro do mesmo modo os males. É justo, pois, que ele agora esteja consolado e tudo nos tormentos. Olha como Abraão chama o Lázaro, o rico, filho. Filho, chama de filho. Lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e que Lázaro do mesmo modo os males. Como que, se ele tivesse condenado para sempre, ele ia chamar de filho? Um termo carinhoso. E depois ele vai dizer: quem está aí não dá para vir para cá, mas não é assim. Não há uma separação entre os anjos e os condenados. Há uma separação, mas não eterna, é momentânea. Acresce ainda que entre nós e vós está firmado um grande abismo, de modo que nem nós podemos viver onde vós estáis, nem vós podeis viver onde nós estamos. A vossa atmosfera nos abafa, assim como a nossa vos sufocaria. Os ares que respiramos são insuficientes para vós, que estáis impregnados de matéria. Não dá para viver, cada um vai viver aonde
gosta, aonde necessita. Esses espíritos que vêm lá do mais elevado para cá, eles sentem o ar pesado, as vibrações pesadas da terra. Eles sentem muito. Não dá para viver aqui. Eles vêm nos ajudar, vêm em missão, vêm em trabalho, mas não dá para conviver aqui. Assim como esses espíritos inferiores não conseguem conviver num lugar elevado. Eles não conseguem, estão enlouquecidos, estão ligados às suas paixões, aos seus vícios. Eles não conseguem se afastar. Dá para entender isso que ele está dizendo? Não consegue. É a natureza do espírito, o nível que ele se coloca. Não dá para a gente viver lá entre os índios. Não dá. Eu já fui visitar algumas tribos lá na Amazônia. Dá para ir lá, fazer uma visita. Você vai de manhã, na hora do almoço você vem embora. Não dá nem para ficar lá de tarde. Não dá. Tem a cultura deles, o hábito deles, a vida deles, a maneira de viver. Não dá para a gente viver ali. Você gosta, você fala, é legal, é interessante, você vem embora. Não dá para ficar. Ah, mas tem gente que ficou. Foram lá os pesquisadores, os indianistas, isso é outra coisa. Vai lá para trabalhar. Vai você viver lá. Vai acostumar com onça lá no mato, com mosquito, com macaco. Vai tomar um banho no rio cheio de jacaré. Não dá. Como eles também não viveriam bem aqui. Pega lá o curumim e traz para cá. O curumim é um índiozinho. Traz lá o índio para cá. Bota ele aqui na cidade. Leve ele ali no rio, ali de trás, no valão que passa ali atrás. Ele não vai conseguir. Eu já contei uma vez, tinha um posto da FAB lá no Xingu, e esse posto foi desativado. E as instalações foram cedidas lá para os índios, deu lá para eles, deu para o cacique, tinha uns índios que viviam ali em torno. Eles colocaram fogo no chão, que era de taco, fizeram fogueira, nós fomos lá depois. Tiraram as telhas, botaram na oca, só aproveitou a telha. E as instalações ficaram lá. Casas boas, muito boas, excelentes casas. Eles preferiam a oca, o chão de terra, a parede de barro. Barro não, a parede lá era de palha. Ninguém foi para casa. Estava tudo destelhado e preto de fumaça, porque o chão era taco, né? Antigo era tudo taco, né? Tacaram fogo no chão. É índio. Acresce ainda, vamos lá, trataste só da matéria, só do corpo, cultivaste matéria que não vos deixe levar e chegar até nós. Ao passo que Lázaro teve olhos voltados para o alto, não tendo tempo senão de pagar dívidas materiais, e conquistou fluidos espirituais para se elevar ao lugar em que se acha atualmente. Mas Abraão ouviu a voz do rico, e o rico ouvia a voz de Abraão. E o rico do Hades via Lázaro no seio de Abraão. Todos eles se comunicavam, falavam, conversavam, porque havia necessidade de o rico ser exortado para se regenerar mais tarde.
e como Lázaro, vir novamente ao mundo pagar sua dívida, para com Lázaro depois subir também ao seio de Abraão, porque também era filho de Abraão, e Abraão não deixaria seu filho perecer. Olha só, aqui ele vai falar do filho. Lázaro também era filho de Abraão. Era filho de Abraão. Abraão chamou-o de filho. Disse-lhe: filho, lembra-te da tua vida e lembra-te da vida de Lázaro. Querendo dizer com isto que sem volta a vida corporal semelhante à de Lázaro para sofrer as consequências do seu orgulho e do seu egoísmo, ele, o rico, não chegaria ao seu seio. Foi então que o espírito do rico, agora cheio de pobreza e de sofrimento, lembrando-se de seus 5 irmãos que faziam a mesma vida que ele fazia quando estava na terra, replicou: Pai, eu te rogo então que mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para os avisar, a fim de não suceder virem também eles para este lugar os tormentos. O rico que estava no Hades sabia muito bem, porque via que pai Abraão mandava sempre outros espíritos darem aviso aos homens da terra. Então pediu que o mandasse à casa daquele que havia sido seu pai, porque ele tinha 5 irmãos, que também faziam vida dissoluta e precisavam ficar conhecendo os tormentos que os aguardavam se continuassem assim. Mas pai Abraão disse: eles têm a Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que significa? Moisés conta-lhes tudo o que precisam fazer para serem felizes, e os profetas, que são médiuns, dizem-lhes pela influência dos espíritos o que passa depois da morte, a fim de lhes dar instruções para que não venham como tu para o Hades. É o que acontece hoje. Os espíritos não estão nos informando? A gente não tem um evangelho de Jesus? Por que não escutam? Não adianta vir um espírito e se materializar, porque eles não vão acreditar. Tem gente que não acredita. Não acredita. Não adianta enviar espírito para quem não quer acreditar. Foi o que Abraão falou. Eles têm Moisés e têm os profetas. Quem eram os profetas? Os médiuns, como nós temos hoje. Quantas igrejas falando do Cristo, quantos centros espíritas falando do Cristo? As pessoas não querem. Não tem gente que diz: mesmo que eu visse eu não acreditaria? É o que ele está dizendo. Mesmo que visse, não acreditaria. Eu vou terminar agora. Pois se eles haviam repelido exortações dos profetas, porque os mortos costumavam falar, como haveriam de crer nos mortos? É isso aí. Não acredita, a gente fala em morto toda hora, ninguém acredita. Para crer nos mortos era necessário crer nos profetas. Para crer nos mortos é necessário crer nos médiuns hoje. Porque os profetas não eram mais do que médiuns que se comunicavam com os espíritos. Se não acreditavam nos médiuns, como que acreditar nos espíritos? Como poderiam os espíritos dos mortos avisá-los, se eles não acreditavam? Entenderam isso? Eu dei uma puladinha aqui, porque a gente já falou bem. E para terminar, ele diz: finalmente, antes que Jesus houvesse proposto à multidão que se achava em torno dele a bela parábola que acabamos de estudar, havia ele dito aos fariseus que eram avarentos, abre aspas,
A lei de Moisés e os profetas duraram até João Batista. Desde esse tempo o evangelho do reino de Deus é anunciado, e todos à força entram nele, porém da lei de Deus não cairá um tio, não será suprimido um i. Deus dá a liberdade a todos a buscarem a sua lei, e aqueles que buscam o Pai não dá o Espírito por medida. Está escrito: aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre, porque o Pai não dá uma pedra a quem lhe pede um pão, nem uma serpente a quem lhe pedir um peixe. Está em Mateus. Assim Deus respeita o livre-arbítrio que a cada um concedeu. Não está aí o Evangelho de Jesus convidando a todos? Os espíritos dos mortos podem comunicar-se e se manifestam aos vivos, mas não podem obrigar os vivos, embora sejam eles ricos e grandes, a tomarem desde já posse da felicidade futura. É por isso que sabemos de muitos ricos das coisas do mundo e muitos pobres que querem enriquecer com as coisas do mundo, que embora tenham visto e ouvido manifestações e aviso dos mortos, não se convenceram com esses avisos. Ao contrário, dizem que foi ilusão, medo, tolice e loucura. Por isso fez bem Abraão em não permitir a manifestação espírita aos 5 irmãos ricos, daquele que se vestia de púrpura e se banqueteara esplendidamente todos os dias da sua existência. Ao homem que se quer convencer pela força, há de lhe acontecer o que aconteceu a Cigarra da La Fontaine. Cantou a sua vida, mas depois chorou a sua morte. E há de voltar chorando na outra vida, para com justa razão cantar na mortalidade. Então essa parábola, olha como foi grande a análise. Lemos aqui 1 hora. De Lázaro, que era o rico. Lázaro e o rico. Então, a interpretação é outra que os nossos irmãos evangélicos dão e os católicos dão. As chamas são chamas internas, por querer se saciar nos seus prazeres e não conseguir. E há um abismo mesmo, porque não dá para conviver junto, não tem como conviver junto. Mas Deus aguarda o arrependimento e nos aguarda a todos em seu seio. Alguma pergunta? Então eu vou encerrar e na mesma prece iniciar a memória de um suicida, porque está na hora. Não dá nem para eu parar. É o meu isso daí? É o meu. Quer dizer, do meu uso, né? É do meu uso. Mestre Jesus, mais uma manhã de estudos em nossa casa. Terminamos essa parábola belíssima do rico e de Lázaro. E a compreendemos com a explanação do nosso irmão Caibá Schutel. Obrigado ao Caibá. E iniciaremos, Jesus, o estudo do livro Memórias de um Suicida, que não deixa de ser o local onde os ricos se encontram separados da felicidade. Os ricos de prazer, que através do suicídio retornaram à pátria espiritual e pedem para molhar o dedo
na água para saciar a sede de suas almas. Instrua-nos, Senhor. Agradecemos ao Caibá, aos guias, a Ti pelo estudo passado, e rogamos ajuda ao nosso altivo, ajuda a Dona Ivone, a Leon Denis, ao nosso irmão Camilo, que escreveu a obra, que eles nos inspire, que eles nos ajudem a compreender o estudo que faremos em seguida. Em nome desses irmãos queridos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, do altivo, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje, por encerrado o estudo das parábolas e iniciado o estudo do livro Memórias de um Suicida. Que assim seja, graças a Deus.